Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Agradaria o coração daquele que foi o perdão em essência, que veio a este mundo para pagar um preço que não era dele, era teu, era meu, era nosso. E apesar de todas as nossas imperfeições, apesar de tudo aquilo que o homem representa de um modo geral, infelizmente, não é? Ele nos amou às últimas consequências. E foi na cruz que ele mais demonstrou esse perdão. Quando ele tinha tudo para odiar, quando ele tinha tudo para desistir, disse: esse povo não vale a pena. Ele apenas disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então hoje é um dia muito bom para a gente reatar um relacionamento com alguém, mas principalmente reatar um relacionamento mais íntimo com Ele. Amém? Se coloque de pé. Obrigado, criançada. Deus abençoe cada um de vocês. Rapa fora. É sempre uma graça, né? Aí, caboclo. É sempre uma graça essas apresentações que envolvem crianças. Eu particularmente amo muito. Podíamos fazer muitas coisas diferentes, mas nada mais toca o nosso coração do que os nossos próprios filhos, principalmente quando eles são pequenininhos assim, né? Ainda não deu tempo de demonstrar todas as suas fraquezas, né? Mas Deus seja louvado na vida deles. Levante as suas mãos assim. Levante seu semblante e diga: obrigado, Senhor. Obrigado por eu poder participar, celebrar e oferecer culto ao Senhor em mais uma Páscoa na minha vida. Obrigado por esse privilégio. É privilégio, Senhor, estar vivo. Maior privilégio é saber que o corpo vai tombar, mas nós não vamos morrer. Muito pelo contrário, o corpo pode tombar, mas nós ressuscitaremos, como tu deste o exemplo naquela Páscoa sofrida para a igreja que iniciava, para os apóstolos, os primeiros discípulos, para toda aquela gente que olhava para aquela situação sem compreender o porquê daquilo tudo, vindo a entender mais tarde. Como nós hoje aqui queremos te agradecer, Jesus, pelo poder do perdão, porque foi o poder do perdão que abateu o teu corpo, e foi o poder do perdão que te trouxe de novo à vida, sendo as nossas primícias. E hoje, neste domingo comemorativo, nós queremos te amar, te glorificar, te exaltar, te bendizer, te glorificar e te agradecer, porque tu podias ter desistido, mas por amor de nós, o Senhor não o fez. Foi às últimas consequências e completou todo o plano estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, pois tu és o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Obrigado, Jesus, pela tua vida. Obrigado, Jesus, pela tua vida em mim. Eu oro de coração agradecido, me rendendo ao Senhor, corpo, alma e espírito. Ajuda-me, Senhor. Sustenta-me, Senhor, nesta caminhada de retorno à minha casa de verdade, pois esse dia está muito próximo. Cuida de mim mais do que tens cuidado,
e ajuda-me, dando-me inteligência, sabedoria, discernimento, prudência, para não me afastar desse caminho nem um centímetro. Eu oro te celebrando a tua ressurreição, ó meu Deus, no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Amém? Vamos ganhar um tempinho agora aqui, que é tempo ainda de louvor. Vamos consagrar nossas ofertas e dízimos já, né? Porque o tempo urge, né? Segura a sua oferta do culto nessa manhã, se você está trazendo o seu dízimo também, se está trazendo a sua oferta, a oferta normal, a oferta para a África, a oferta a partir desse mês lá para a ilha de Marajó, segure na sua mão e estenda a palma da sua mão direita assim. Obrigado, Senhor. O momento em que nós podemos concretamente provar que te amamos, amando a tua obra aqui na terra, contribuindo para que ela prevaleça, contribuindo para missões e fazendo a nossa obrigação cristã de entregar o nosso dízimo. Dízimos que já foram, Senhor, a maioria absoluta deles depositados em conta da igreja, passando por Pix, maquininhas, gasofilácio, mas muitos ainda as têm nas suas mãos. E eu quero pedir que o Senhor abençoe essas ofertas, esses dízimos, consagrando, santificando, multiplicando, transformando-os em sementes de prosperidade na vida de todos aqueles que de uma maneira ou de outra têm contribuído. E que essas mãos que se abrem para dar, sejam as mesmas para receber a tua bênção. Oramos tudo te consagrando em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta um instantinho, enquanto as irmãs passam pelos corredores. Não esqueçam que domingo que vem é a nossa ceia normal. Domingo de manhã, domingo de noite, terça-feira da semana que vem a nossa ceia normal, né? E no domingo que vem também de manhã, no que termina a manhã do Espírito Santo, nós vamos ter o batismo nas águas. E se você não é batizado ainda, demorou, hein? Não tem razão, motivo nenhum. Se você tem dúvida, vem conversar com a gente, né? Porque uma coisa que crente gosta de botar na cabeça de outro crente é dúvida. É uma coisa impressionante, né? Principalmente esses de igrejas mais radicais, né? Que o cabelo está acima de tudo, por exemplo, né? Ou o véu, ou seja lá o que for, gostam de botar minhoquinha na cabeça da gente. Mas não esqueça que o primeiro batismo, evidentemente o primeiro batismo foi o de Jesus, que João Batista o batizou no Jordão. Mas o primeiro batismo coletivo foi quando Pedro pregou. Ganhou 5.000 almas e no segundo mais 3.000. E nos dois eventos, esses 5.000 e os 3.000 que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, desceram as águas, sem complicação. Então é um passo muito sério que precisa ser dado, não é? Hoje nós estamos inaugurando um canal, o canal no YouTube, IEQ Ecoville. IEQ Ecoville. Temos conversado com o pessoal da produção, né? Esses nossos cultos vão ser jogados para o mundo. Por enquanto tem sido limitado, né? Até tem vindo algumas coisas assim, mas a gente vai abrir o leque para alcançar, pelo menos no começo, 1 milhão de pessoas. E depois daí para frente, o céu é o limite, né? Então ore nesse sentido, né? E realmente participe dos cultos com ânimo, com coragem, porque os dias são maus. A mim, particularmente, nada assusta, nada me causa espanto no que diz respeito ao mundo e à própria igreja, porque tudo o que está acontecendo, mas absolutamente tudo o que está acontecendo no mundo e na igreja está escrito. Portanto, tem que acontecer. Não adianta nem eu orar pedindo que não aconteça. Tem que acontecer.
Está escrito, está escrito. Não está, não está. Então, fique muito atento, porque as coisas estão caminhando muito mais rápido do que vocês imaginam. E uma prova que você mesmo tem é que você está percebendo claramente que o tempo nunca passou tão rápido. Você começa o ano e já está no outro Natal, e você nem percebeu o ano passar. Isso é bíblico também. Final dos tempos seria assim: o amor desaparecendo, o povo de uma certa forma também, porque nós estamos num tempo de peneira também, Então o que é do Senhor permanece. Foi como o caso da pandemia, A pandemia, a igreja de Cristo no mundo inteiro, a nossa inclusive, nunca mais foi a mesma em número de frequência, por causa da pandemia. A pandemia foi uma peneira para saber quem era mesmo e quem estava, e deu no que deu. Então que a gente não seja pego de surpresa. Você trouxe Bíblia? Então vamos meditar na palavra. Eu vou deixar você sentado, porque o texto é comprido. Capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala da ressurreição. Textos que eu particularmente uso sempre, claro, não todos os 58 versículos que nós vamos ler, e que talvez seja a quantidade maior de versículos que alguém já vai ler na vida até hoje aqui. Capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve de uma forma assim muito objetiva, não deixando pedra sobre pedra, para que todos possam entender o significado da ressurreição. E ele escreve assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. E aqui nós temos os 3 pilares do evangelho. Olha, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo, primeiro, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, foi sepultado. E terceiro, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, um apóstolo abortivo, um apóstolo fora do tempo, no caminho de Damasco, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas que estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? E eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Vamos comer, vamos beber, que amanhã vamos morrer. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e eu digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, não nasce, se primeiro não morrer, a semente, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo, o corpo em corrupção, mas vai voltar em incorrupção. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é dos céus. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, o corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos ler o Salmo 119 inteiro agora? O texto é longo, mas ao mesmo tempo ele é abrangente. Ele fala de vida humana, de vida espiritual. Ele fala de morte, ele fala de vida eterna. Paulo era um homem muito culto. A gente pode ver pelo seu modo de escrever, né? Falando a um povo que estava vacilando, já no começo da igreja, quanto à ressurreição do Senhor. A igreja de Corinto era um problema muito sério. A igreja de Corinto não é um bom exemplo a ser seguido, na verdade, né? Questionava tudo, agiam de formas impensadas, insensatas, achando que isso era a igreja de Cristo, em todos os sentidos, morais e principalmente espirituais, chegando ao cúmulo de alguns se batizarem pelos mortos, tomando o lugar de Jesus, por exemplo, né? Tomando o lugar de alguém, né? Então Paulo, quando ele escreve as letras, as palavras dele, Romanos, então, que é uma carta essencialmente doutrinária, né? Muitas vezes, se você não tiver o espírito para a leitura, você vai achar que é muito chato. E de fato, se a gente for ler assim e acabou, se torna uma coisa realmente muito chata, muito, né? Muito enjoativa, vamos assim dizer. Mas você não pode esquecer que para cada versículo tem uma referência. E se você pegasse esse texto aqui que nós lemos nesta manhã e fosse para as referências, você ia levar um ano para destrinchar esse texto aqui. Mas a Bíblia por si mesma, ela se auto-explica. À medida que você vai evoluindo na leitura, você vai evoluindo também no conhecimento. E conhecimento, traz clareza, traz luz, não é? Então, estou dizendo isso porque, mas para que ler o texto inteiro, se podia ter lido só lá, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, estava muito bom. É porque eu sei que a maioria de vocês não é capaz, eu vou dizer assim, de ler esse texto de uma pegada só. E aí está uma síntese, vamos assim dizer, da grandeza da ressurreição em Cristo, que se completa quando ele escreve aos Tessalonicenses, falando do arrebatamento propriamente dito, coisa que está bem aí acontecendo, né? Mas voltando para o nosso dia de Páscoa, que celebra, acima de tudo e principalmente, nada, como aqui está escrito, se ele tivesse só morrido, não tinha acontecido nada. Se ele tivesse só sido flagelado da forma indigna que ele foi, muito mais que qualquer outro que tenha sido crucificado, porque a crucificação era comum na época, crucificado dúzias de pessoas, não é? 30 e poucos anos depois, quase 40 anos depois, na queda de Jerusalém, a história conta, e a Bíblia também de alguma maneira dá pista disso, que os crucificados era como se fosse uma floresta de paus fincados no chão, só com uma trava em cima, e o povo pendurado lá em cima até morrer, agonizando 1, 2, 5, 6, até uma semana lá em cima, sem água, sem comida. Era uma coisa muito sofrida. Mas em Cristo, o inferno projetou toda a sua maldade. Foi algo inenarrável, indescritível. Não é um exagero o que a gente vê em alguns filmes como o do Mel Gibson. Não é exagero aquilo. Talvez tenha sido pior do que aquilo.
E o pior dos piores, não é que foi uma coisa apenas física, moral, mas ela foi algo assim no emocional e principalmente no espiritual, uma coisa tão absurda, tão forte, tão sofrida, tão doída. Quando a gente olha para aquela figura de Jesus na cruz, as costas arrebentadas pelos chicotes com muitos pedaços de couro e nas suas pontas costurados ali, pedaços de pedra, de ferro, de osso, para cada açoitada daquela produzir centenas de feridas. Eu fico imaginando que ele não podia nem se encostar na cruz para tomar um fôlego, porque quando ele encostava, ao desencostar, abriam todas as feridas novamente, né? E assim foi. Aonde foram colocados os cravos nos pés, aquela tecidura toda ali de nervos sensíveis, como nas mãos também, e foi nas mãos. Eles devem ter amarrado aqui, porque se a Bíblia diz que foi na mão, é porque foi na mão, né? Não foi no pulso, como alguns querem defender. E para não rasgar, amarraram a mão para sustentar, vamos assim dizer, né? E também não vem ao caso se é uma coisa ou se é outra. Era muito sofrido. E os cravos não, os espinhos na cabeça, a sensibilidade aqui é absurda. E aqueles espinhos agarrados ali, rasgando as carnes, os nervos, era muita dor para um homem só. Mas ele suportou tudo isso. Mas mesmo que ele tivesse suportado tudo isso e não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Eu não digo tanto quanto ele, porque se nós olharmos para os judeus ao longo da história, mas principalmente nas garras do nazismo de Hitler, aquele maldito, aquele povo sofreu horrores, aquele povo sofreu coisas indizíveis, mas só morreram. E Jesus teria só morrido se não tivesse ressuscitado. Então o grande motivo da nossa celebração é a ressurreição do Senhor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados em todo, porque a cura divina, quando a gente fala de cura divina, a gente só pensa assim: estou doente, vou pedir uma oração para ser curado. Não, a cura divina é ampla, é geral, é irrestrita. A cura é para o corpo, para a alma, para o espírito, para as emoções, para as lembranças, para a família, para tudo. Por isso ele pagou um preço tão alto. Mas nada disso vai me servir se eu não reconhecer tudo isso, e se eu não me render a Ele e não recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse o quê? Senhor e Salvador, são duas coisas distintas. Se eu não o recebo como Senhor, se eu sou como Judas, que apenas o aceito como um mestre acima da média, vou morrer do jeito que o Judas morreu, infelizmente. Mas se eu o recebo como Senhor e Salvador, eu vou me redimir como Pedro se redimiu, mesmo depois de tê-lo negado 3 vezes. Então, gente, hoje nós estamos diante, assim, a humanidade de um modo geral está falando muito do túmulo de Jesus, do que aconteceu ali naquela manhã de domingo, aquela madrugadinha de domingo, quando as mulheres, né, foram lá com especiarias, com linho, para terminar o trabalho que José de Arimateia começou, né? E quando chegaram, viram que a pedra estava removida e tinha um anjo sentado em cima dela. E quando elas se deram com aquela situação, ficaram espantadíssimas, atemoradíssimas do que estavam vendo. E o anjo disse: olha, não vos atemorizeis, não se espante, não se apavorem, calma.
Vocês estão buscando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Venham aqui e vejam onde o colocaram. E elas entraram e só viram o pano do corpo e o da cabeça, que literalmente a Bíblia destrói essa história do manto de Turim lá, aquela figura lá, destrói, porque estavam separados, né? Mas não vem ao caso também. O fato é que um túmulo sempre é um sinônimo de tristeza, né? É um sinônimo de saudade, é um sinônimo de frustração. Para alguns, lamentavelmente, é um sinônimo de remorso. E para muita gente, ou talvez até para todos que estão enterrados nos cemitérios do mundo, é um sinônimo de sonhos acabados. Sonhos enterrados com o defunto, infelizmente, né? Mas, gente, esse túmulo de Jesus, que as mulheres foram lá, Madalena e outras, ele testifica uma coisa assim extraordinária, maravilhosa, porque o túmulo estava vazio. E esse era um lugar de amor, que elas vieram de madrugada para cuidar do corpo. É um lugar de vida, pois o anjo disse: ele não está aqui, não tem defunto, não tem morto para chorar, não tem morto para guardar, não tem morto para cuidar do corpo. Ele ressuscitou, ele está vivo, vocês vão encontrá-lo. E elas encontraram ele logo imediatamente ali, quando estavam saindo do horto, do jardim, não é? Porque Jesus se apresentou. Estavam chorando. Por que vocês estão chorando? O Senhor morreu. E Jesus disse: Maria, para Madalena, né? Maria. E ela reconheceu a voz do Senhor imediatamente. Sempre que você for a Jesus, sempre que você derrubar uma lágrima, sempre haverá a mão de Jesus estendida para enxugar essa tua lágrima sincera. Mas ela tem que ser sincera, né? Era um lugar de esperança. O anjo disse: ele ressuscitou, como tinha dito que ia acontecer, gente. Era um lugar de alegria, pois está escrito que elas saíram de lá com grande alegria. Eu fico imaginando, se a gente se alegra às vezes, além da conta aí, por um filho que nasce, pelo casamento, ou uma vitória, até do seu próprio time, ou de uma seleção que não vai ganhar nada, né? Se essa alegria às vezes extrapola, imagine a alegria de ver aquele homem com quem eles conviveram 3 anos, morrendo daquela forma terrível na cruz, e agora 3 dias depois, saber que ele está vivo, que ele venceu a morte, o inferno, o pecado, a dor, a doença, a miséria, e está vivo, e nós podemos ter essa mesma vida conosco. Era também um sinônimo de consolo. Não tenham medo, não tenham medo, é encorajamento, não tenham medo, ele está vivo, ele está vivo. Nós não estamos sozinhos jamais, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem é que pode prometer isso? Um pai para a mãe, para um filho não pode. O marido para a esposa não pode dizer: nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Que é isso? Ninguém pode dizer isso. Um dia a vida física acaba, mas Jesus pode. Porque se a vida física dele acabou, foi para ressuscitar na outra ponta, para a eternidade, né? E isso tudo, maravilhoso de tudo isso, é que isso que nós temos que entender, fazer força para entender, estudar as Escrituras, orar, frequentar mais a igreja, porque são em pequenos momentos que vem a revelação para cada um de uma forma diferenciada, né? Nós temos que entender que verdadeiramente o Senhor está vivo, mas se Ele estivesse só vivo, nada adiantaria para mim e nem para você, se Ele não vivesse a sua vida em nós.
E isto através do seu Espírito Santo. E isso é o que acontece. Mas era também sinônimo de adoração, porque, como nós vemos, elas fizeram aquilo que nós devemos fazer sempre, prostraram-se diante dele, né? E é também um sinônimo de serviço, de trabalho, porque Jesus disse para ela: vão avisar os seus irmãos do que aconteceu, que eu apareci para vocês, que depois eu apareço para eles também. E nós temos que fazer isso para a nossa família, nós temos que fazer isso para aqueles que trabalham conosco, nós temos que fazer isso para aqueles que estudam conosco. Você não pode ser um agente secreto de Deus, você não pode ser um agente secreto de Deus, porque o que te livra é uma marca invisível que você tem na sua vida, que é a marca do sangue, é a marca da promessa. Você não vê, mas o inimigo, quando vê isso em você, ele recua, e você não pode apagar essa marca, muito pelo contrário, você tem que realmente trabalhar espiritualmente falando, de tal maneira que essa marca do sangue de Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, esteja muito viva. Maravilhoso de tudo isso é que nós podemos dizer: qual é a tua religião? A minha religião é a religião da ressurreição, né? A minha religião é a religião da ressurreição. Celebramos o Cristo que venceu a morte. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. É diferente. É tudo muito bonito, muito emocionante, muito tocante nessa semana, mostrarem todas essas coisas assim, mas para ali. Não pode parar ali, nós temos que caminhar até a ressurreição. Senão fica uma coisa muito chocante, as próprias crianças acabam sentindo pena de Jesus. Nós, motivados por esses filmes, alguns muito bem feitos, por sinal, ainda mais hoje com o IA, né? Está mais real do que, meu Deus, o que é isso, né? Mas isso não é tudo. O nosso tudo é a ressurreição, não é a morte. O nosso tudo é um Jesus vivendo em nós, que é o desejo dele, habitar em mim. Você foi feito templo do Espírito Santo, não favela do diabo. É isso que nós temos que entender, não é? Cristo arrancou, é como aquele bichinho lá, que tem matado tanta gente no Brasil, lamentavelmente, o escorpião, né? Que caminha e o rabinho dele é assim, curvado para cima, é onde ele clique. Tem um chamado aguilhão ali, né? Pois Paulo escreve comparando a morte ao aguilhão, ao picão, como é que chama? Ferrão, né? Compara a morte ao ferrão de Satanás. Mas Jesus foi lá na sua ressurreição e fez assim, ó, clique, não tem mais nem ferrão, nem veneno que mate filho meu. Né? Ele usa essa figura. Cristo arrancou o aguilhão da morte e na sua morte matou a morte pelo poder da ressurreição. E a ressurreição é a maior bandeira. Nós, graças a Deus, a Quadrangular tem algumas coisas muito singulares, vamos assim dizer, né? Nós temos uma história toda comprovada através de filmagens, inauguração da igreja, o primeiro templo construído, as primeiras mensagens, a nossa fundadora Aimee Semple McPherson. Nós temos uma história completa, né? Nós temos um hino que ela compôs, que está um pouco mexido na sua letra para encaixar no português, né? Que também é um espetáculo de hino, e nós temos uma bandeira todinha fundamentada nas escrituras sagradas, né? Você vai encontrar isso tudo aqui na visão de Ezequiel, e você vai encontrar isso tudo no Apocalipse também. Semana que vem vamos pregar uma mensagem sobre o Evangelho Quadrangular, domingo que vem, para muita gente nova e tudo mais, e as coisas vão se perdendo, não podem se perder, né? O que interessa saber, gente, é que Jesus reina e vai voltar.
E o fato da ressurreição, a gente vê aqui que esse Paulo, apóstolo dos gentios que se diz, né? Ele conta, ele narra o evento da ressurreição de Cristo no terceiro dia após o seu sepultamento, evidenciando assim que a sua morte não foi uma mentira, mas foi um fato histórico, verificável e que não tem como dizer que não aconteceu. Não tem como dizer que não aconteceu, né? Quiseram, se você não sabe, as autoridades romanas e eclesiásticas de Israel, então, aqueles falsos profetas que tinham lá, eles seduziram os próprios soldados que estavam guardando o túmulo para que ninguém mexesse. Mas como impedir que o poder do Senhor, anjos do Senhor, venham e rolassem a pedra? Então caíram desmaiados, ficaram apavorados, saíram correndo depois e tudo mais. E as autoridades souberam e disseram assim: bom, agora lascou. Agora o povo vai saber que era verdade o que esse homem dizia. Então vamos fazer o seguinte, bem Brasília aqui nisso, né? Vamos comprar o silêncio deles. Vamos dar um carro novo, uma casa na praia para cada um dos soldados aqui, e eles calam a boca, não viram nada, não sabem o que aconteceu, ou na pior das hipóteses eles vão dizer: os apóstolos dele, os discípulos deles vieram e roubaram o corpo. Mas a mentira não teve como se sustentar, né? Porque a ressurreição é uma coisa muito importante, né? É a pedra angular da doutrina da ressurreição dos mortos. Como disse o Paulo aqui: se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas se Ele ressuscitou, Ele é as primícias dos que dormem, dos que estão esperando o dia, né? E Paulo evidencia aqui que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não passa de uma peça de museu, que não serve para nada, e ele ainda argumenta, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, os cristãos ainda estão debaixo do poder carrasco da lei, do pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, babau, pereceram, né? E ele termina dizendo: se Cristo não ressuscitou, nós os cristãos somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele termina dizendo: mas de fato Jesus ressuscitou. Então Jesus abriu o cortejo, vamos assim dizer, da ressurreição. E a ressurreição do Senhor Jesus é o aval, vamos assim dizer, ou o penhor, se quiser entender melhor, e é a garantia da nossa ressurreição. Porque Ele vive, também viveremos. Porque Ele saiu do túmulo, nós também vamos triunfar sobre a morte e vamos sair do túmulo. Não importa onde morreu, se foi engolido pelo peixe, se foi devorado pelo jacaré, se morreu queimado no incêndio, afogado em alto mar, não importa, onde aconteceu o desligamento do espírito do corpo, ali será ressuscitado. Ali será ressuscitado, né? Então, porque Ele vive, eu vou viver para sempre. Porque Ele vive, você vai viver para sempre. Porque Ele saiu do túmulo, nós vamos sair do túmulo também. Cristo vai voltar e vai derrotar o último inimigo, como Paulo disse aqui, que é a morte, né? E vamos finalizar, né? Porque já vai longe aqui, né? A ressurreição, gente, ela vai acontecer no último dia, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Jesus, que está muito próxima. Ninguém tira isso da minha cabeça. Eu não estou marcando a volta de Jesus, vamos deixar sempre bem acentuado, é o que eu sinto no meu espírito, no meu entendimento, por tudo que eu tenho visto, ouvido e lido, pelos sentimentos. É só olhar o que está acontecendo no mundo, que lamentavelmente, não sei se vocês perceberam, mas essa semana, televisão nenhuma passou filme de Jesus.
Nem a paixão, nem o Rei dos Reis, nem a maior história de todos os tempos, nada. Tantos filmes de crucificação de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, ninguém passou. Centenas de estádios de futebol no Brasil, hoje é domingo, anteontem, lotaram em celebração ao Senhor Jesus. Não foi mostrado em lugar nenhum. Porque nós temos esse governo e nós temos essa imprensa que serve ao governo, que são inimigas do cristianismo. Não interessa para eles mostrar. Não interessa para eles mostrar a força de Deus, o poder da ressurreição de Jesus e a força do seu povo reunido para louvá-lo e celebrá-lo. É assim que funciona, né? Lamentavelmente, né? Mas isso nos preocupa? Não. Uma coisa só é certa: as coisas estão acontecendo. Já não dou mais nem 5 anos para as coisas se concretizarem. Por isso precisamos andar firmados na verdade, que é Cristo que liberta, não em religiões vazias que prometem e não cumprem nada. Que religião pode prometer a ressurreição dos céus? Qual delas? Maomé? Buda? Allan Kardec? Esses todos se foram e não voltaram. E o que é pior, não vão voltar. Não é? E se voltarem, será, lamentavelmente, para se apresentarem diante do tribunal de Deus, né? E infelizmente a sentença já está lavrada, né? Então a ressurreição vai acontecer no último dia. Então todos os mortos ressuscitarão, como está escrito já lá em Daniel, não é? Uns para a vida eterna, outros para o castigo e horror eternos. Particularmente eu não acredito em fogo no inferno, essa coisa arada toda. Não é uma churrasqueira, não é nada parecido assim. Se o céu vai ser um lugar de paz, de harmonia, de alegria, não vai ter nem conta da Copel para pagar, porque o Cordeiro será a nossa luz, toda lágrima será enxugada. O inferno vai ser exatamente o contrário, só isso. Não vai ter paz, não vai ter sossego, não vai ter luz, e assim por diante, no meu entendimento. Está escrito, não está bem, né? Porque a figura de fogo, essa coisa arada toda, é usada de uma maneira muito subjetiva para o povo entender que vai ser tormento. Mas o tormento, tem gente aí, desculpa aí, aqui não tem nenhum assim, né? Tem gente que é atormentado no casamento, né? Uma coisa só é certa, né? Nós estamos vivendo no inferno. O povo de Deus hoje está vivendo no inferno. E o povo que não é de Deus hoje está vivendo no céu. Mas nós vamos para o nosso céu e eles vão para o inferno deles. Entende? Então já começa aqui realmente, né? Então, gente, naquele dia todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo ou do lugar onde faleceram. A vinda de Cristo será física, visível, audível, pessoal, repentina, poderosíssima e mais do que nunca gloriosíssima. E os que estiverem dormindo ressuscitarão primeiro. Quem está no cemitério, se fosse agora, primeiro eles, logo em seguida nós que estamos vivos. Depois os salvos que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E como diz Paulo, assim estaremos para sempre com o Senhor. E naquele glorioso dia, os redimidos, os remidos do Senhor, vão entoar com muita alegria, muita propriedade, o cântico de vitória, dizendo: tragada, engolida foi a morte pela vitória. Isso é um cântico. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Por isso hoje, gente, nós estamos aqui para celebrar a vida de Jesus, agradecer pelo sofrimento que Ele passou, porque era nosso, agradecer pelo terror, o pavor que Ele passou, porque era nosso, mas celebrar a sua ressurreição ao terceiro dia.
como nós costumamos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante assim. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Fale com Ele, agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia de vitória que nós podemos viver como cristãos, como os teus servos, como os filhos de Deus tão amados. Obrigado porque houve um domingo da ressurreição, tão certo como houve uma semana extremamente tensa, do domingo de Ramos ao domingo da ressurreição, onde fatos sofridos aconteceram, expectativas, dores, desalento de muitos, desânimo de muitos, desistência de muitos, mas o Senhor cumpriu toda a sua palavra. E se cumpriu esta palavra tão difícil, porque deixaria de cumprir a mais fácil agora, que é nós ressuscitarmos em Ti, nesse glorioso dia em que a igreja vai ser tirada da terra e entregue totalmente nas mãos do anticristo. Obrigado, Jesus, pelo preço que pagaste, pois foi por causa deste preço que hoje eu posso dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Eu quero te agradecer por esta manhã da ressurreição, aqui com os teus filhos e as tuas filhas reunidos para celebrar esse evento sobrenatural, que jamais poderia ser provocado nem pelo homem nem pelo inferno, só poderia vir dos céus. Obrigado, Jesus, porque Tu vives em mim. O Senhor vive na vida de cada um que abrir a porta do seu coração para Tu habitares. Abençoa esta igreja, abençoa este povo, abençoa aqueles que estão conosco através das redes sociais, Senhor. Abençoa a cada um e as suas famílias, e que neste almoço de Páscoa a festa tenha um outro motivo. Seja a festa da reconciliação em todas as famílias, que possam se olhar uns aos outros através do sangue de Jesus e entender que ninguém é melhor do que ninguém, entender que todos pecamos, todos erramos,
mas que somos dignos do pecado, porque Jesus pagou o preço, e que eu, se quiser ser um seguidor efetivo, devo também perdoar, manifestar o perdão àquele que de alguma maneira me prejudicou. Obrigado, Senhor, por todos os exemplos que nos foram dados nessa semana, muito especialmente as 7 palavras que tu disseste na cruz, sintetizando de uma forma sobrenatural a vida humana, o plano de Deus para esta humanidade. Guarda o teu povo, abençoa no seu almoço familiar, abençoa agora no regresso ao seu lar, livrando de acidente, de assalto, de perigo, dando uma semana plena de paz, de harmonia, de bênção, Senhor, e fazendo deste mês de abril o melhor abril que já vivemos até aqui, em todos os sentidos. Leva, Senhor, de volta para casa, livra de acidente, livra de assalto, livra de perigo, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos digam amém. Feliz Páscoa. Deus abençoe cada um de vocês. Bom domingo, boa semana. Vão em paz. E à noite outro culto poderoso, com apresentações mais amplas, que de manhã normalmente é mais complicado para fazer essas celebrações, mas à noite tem mais tempo. Então vamos ter um grande culto aqui com o pastor Rodrigo. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!